Grão de areia e grão de mostarda. Neemias 4:10. A força dos trabalhadores está falhando e há muito lixo. Nós não somos capazes de construir o muro. Pegue um punhado de areia seca e examine-o. Essa passagem bíblica nos faz refletir como é que a areia tem uma importância. Olhe para as cores e como ele passa suavemente através de seus dedos. Pense sobre os minúsculos grãos de areia que juntos compõem toda uma praia. Mover um punhado de areia é fácil, mas mover uma praia inteira seria impossível. Por 70 anos, os israelitas se queixavam sobre o estado de Jerusalém. Para eles, era bem mais fácil reclamar do que agir para a reconstrução da cidade. Quando Deus providenciou um caminho, Ele o fez de uma maneira inconfundível. A Neemias foi dada a responsabilidade de manter projetos organizados e em movimento. Tentaram sabotá-lo, mas ele sabia que Deus não teria trazido o seu povo de tão longe para abandoná-los no caminho. Sabemos que Deus, quando inicia uma obra, Ele vai até o fim, porque Ele não pode mentir contra Ele mesmo. Deus é fiel às suas promessas. Neemias sabia que a falha, neste caso, seria devido à desobediência dos homens. Então, depois de reclamar por 70 anos, os israelitas conseguiram completar a muralha da cidade, que em apenas 52 dias foi erguida. Ao pegar e examinar um punhado de areia, pense novamente sobre o quanto pequenas coisas formam uma extensão tão grande que montam a história da sua vida. Veja como individualmente eles sopram o vento, e o vento pode levar alguns punhados de areia, mas quando embalados juntos, eles formam uma praia que pode mudar, mas nunca ser desfeita. Lembre-se, coisas grandes começam com pequenos detalhes. Um grão sozinho pode não significar nada, mas se for então um grão de mostarda, pequeno, não? Um grão de mostarda é menor do que a cabeça de um alfinete. E Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, podemos remover uma montanha. Ambos são grãos. As montanhas são formadas também por areia, por terra, por rochas. Olhe, quem é mais fácil de remover? Uma montanha ou um grão de mostarda? Portanto, Jesus não disse que com uma montanha removeríamos um grão de mostarda. Ele disse que se a nossa fé, mesmo pequena, for do tamanho de um grão de mostarda, podemos fazer um monte ser derrubado. Também veja que uma árvore de mostarda faz. Com o que compararemos então o reino de Deus? A parábola diz que se buscarmos, encontraremos, e se batermos, será aberto. Então, um grão de mostarda, que é menor das sementes que se planta na terra, se semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes a ponto de as aves dos céus poderem abrigar-se sobre a sua sombra. O ensino da parábola de Jesus, conforme está em Marcos 4, é: será que podemos comparar nossa vida com um grão de areia? Ou um grão de mostarda? Creio que sim. Primeiro nascemos e muitas vezes somos o resultado de um sonho de alguma pessoa, de alguém que queria ser pai ou mãe. Depois do nascimento de um pequeno feto, passamos a crescer. E ao chegarmos à fase adulta, quanta coisa acontece
desde o sonho até o nosso fim. Salmo 139. Quão preciosos, ó Senhor, são para mim os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excederiam aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. As obras de Deus são imensuráveis, não se podem nem contar e muito menos medir. E tudo tem um propósito na sua criação, desde um grão de areia até nós. Nada veio ou está por acaso, ninguém é um erro. Quem faz ser ou ficar errado somos nós mesmos. Deus falou a Abraão: eu te cumularei de bênçãos, e eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E a tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Este fato pode ser lido em Gênesis 22. Não sabemos o número dos grãos de areia do mar, assim como também não sabemos o número das estrelas do céu. O uso dessas duas imagens como metáfora indica simplesmente que a descendência do patriarca Abraão será numerosa e que Deus a protegerá. Uma coisa é certa: somos este grão, de uma forma ou de outra. Se estamos em Cristo, você e todos foram chamados para esta obra do reino. Um grão que, como as estrelas dos céus, são incontáveis, e que Deus chama cada um de nós pelo nome. Deus diz, conforme está em Isaías 49: eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Os teus filhos retornarão muito rápido, mas os teus destruidores e os teus assoladores fugirão da tua presença. Assim Deus diz: ó Redentor, conforme o salmista, ó Santíssimo de Israel, e aquele que foi desprezado e odiado pela nação, ao escravo de governantes, eis que reis os contemplarão na sua ascensão majestosa. Líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos teus pés, em sinal de respeito, porquanto eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, que te escolhi. Assim diz Yahvé: no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, a fim de restaurares a terra e distribuir suas propriedades. As propriedades abandonadas, para dizeres ao cativo: sai, e aquele que se encontra em trevas, você diga: vem à luz. Eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina que era estéril. Não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto, e o sol não os molestará. Aquele que tem compaixão deles o guiará e os conduzirá para as fontes de águas. Transformarei todos os seus montes em caminhos, e as minhas veredas serão implementadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros ainda da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegrem-se, ó terra, e vós, os montes. Rompei em cânticos, porque Yahvé, nosso Deus, consolou o seu povo, e dos aflitos teve misericórdia. Então Simão lamenta: ora, Deus nos abandonou, o Eterno me desamparou. Não haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, mas mesmo que haja, mesmo que ela possa abandonar aquele que ainda é amamentado e não tiver compaixão do filho que gerou, contudo, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Eu jamais esqueço de nenhum dos meus filhos. Assim diz o Senhor. Oremos. Consola, Senhor, o teu povo. Tu és o nosso Deus. Uma voz exclama: abre no deserto um caminho, Senhor. Traçai reta na estepe uma pista para os nossos pés.
pois Tu, ó Deus, é o nosso caminho. Que todo vale seja aterrado e que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor manifestará, todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Clamamos, ó Deus, e uma voz clama e entoa, e então nos responde. Que clamais? Toda criatura é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e a flor fenece, quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente, Senhor, nós somos semelhantes à erva. Uma erva seca e a flor fenece, mas a Tua palavra, Senhor, permanece eternamente. Ó Senhor, Senhor Deus, vem com poder e estende os braços soberanamente sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Que o pão de cada dia nunca nos falte e que a água e a sede pela justiça seja feita. Pois Tu, Senhor, dá a vitória, faz com que possamos ser frutos de uma conquista. Assim, Jesus, Tu és nosso pastor e nos apacenta em pastos verdejantes. Somos Teu rebanho, Senhor. E assim Tu nos reúne, nós que estávamos dispersos. Nos faz carregar e nos carrega como cordeiros nas dobras do Teu manto. Nos conduz lentamente como ovelhas e nos amamenta. Quem pôs mediu o mar nos côvados da mão. Quem com seus dedos abriu e mediu os céus. Quem com alqueire mediu a matéria terrestre. Quem foi que pesou as montanhas nos ganchos e as colinas nas balanças? Quem determinou o dia, a hora e o tempo? Quem foi que fez o Espírito de Deus? Que conselheiro Deus tem? Que lições foram dadas a Ele? As nações são para Deus apenas uma gota de água num balde, um grão de areia na balança. As ilhas não pesam mais do que o pó. Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos. Tu, ó Senhor, estende os céus como um véu de gaze, e como tenda os desdobra para aí se abrigar. E aí nos abrigamos, Senhor, pois Tu reduz príncipes a nada e faz desaparecer todos os governantes da terra. Levanta os olhos para os céus e Tu mesmo pode olhá-lo. Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército. Um exército completo não é nada diante da Tua força e poder. E todos clamam pelo Teu nome, ó Senhor. Ninguém é tão rico em força e nem dotado de poder o suficiente diante da Tua presença. Que ninguém fala, pois ninguém pode falar se Tu não deres voz. Nada sabemos se Tu não deres sabedoria, e nada aprendemos se Tu não deres inteligência. Ó Senhor, Tu és um Deus eterno, e nós somos finitos. Mas por meio do Teu Filho e do Seu sacrifício, podemos, Senhor, obter a vida eterna. Então, Senhor, cria os confins da terra, e Tu sabes muito bem que jamais Tu irás se cansar. Tu não se aborrece, e ninguém pode sondar a Tua sabedoria, ó Senhor. Dá força, Senhor, a nós, que somos humanos. Vem, Senhor, redobrar o nosso vigor, nós que somos fracos. Até aqueles que são jovens, Senhor, podem se esgotar em cansaço. Mas se Tu vier consolar, renovar, redistribuir Teus dons, Teus talentos, Tua inteligência, Senhor, em nós, podemos e poderemos, Senhor, distinguir todas as coisas. Mesmo que estejamos abatidos, Tu podes nos levantar. Mesmo que estejamos doentes, Tu podes nos curar. Mesmo que estejamos desanimados, Tu podes nos animar. Pois de tudo vem e para tudo vai a Tua obra. Tu és o Criador do universo, Tu és o Criador das estrelas, da areia do mar, e de tudo mais que vemos e até aquilo que não vemos. Ó Senhor, quem é que pode contar os dias de nossas vidas? Quem é que pode determinar o início e o fim? Quem é que pode fazer o céu e o sol? Quem é que pode mudar a direção dos astros? Quem é que pode fazer a terra parar em um simples estalar de dedos?
Renova, Senhor, então, a nossa vida. Consola, Senhor, e nos cura das nossas dores. Nos faz correr sem que possamos nos cansar, para que possamos continuar em frente sem nos fatigar. Nos cobre com teu manto, nos renova com a tua paz, nos renova o nosso espírito, nos faz brilhar a luz do sol, a luz de Cristo em nós. Em nossa casa, em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa igreja, em ministérios, em tudo que possamos fazer, pensar, haja sempre o teu agir, hoje e sempre. Assim seja. Isaías 40, 21, 31.